Olá, senhoras e senhores, olá, aretes, olá, doutores e doutoras, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 37º episódio do Código de Processo Civil, a Lei 13.105. Galera, se vocês estão gostando do nosso trabalho, deixe seu like, faça inscrição, ative o sininho para receber as novas notificações e vamos lá. Título 4. Da suspensão e da extinção do processo de execução. Capítulo 1. Da suspensão do processo de execução. Artigo 921. Suspende-se a execução. Inciso 1. Nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber. Inciso 2. No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução. Inciso 3. Quando não for localizado ou executado ou bens penhoráveis. Inciso 4. Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Inciso 5. Quando, concedido o parcelamento de que trata o artigo 916. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja localizado ou executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Parágrafo 4º. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou dos bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Parágrafo 6º. A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto nesse artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao cumprimento de sentença de que trata o artigo 523 deste Código. Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Artigo 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Capítulo 2. Da extinção do processo de execução. Artigo 924. Extingue-se a execução quando: inciso 1. A petição inicial for indeferida. Inciso 2. A obrigação for satisfeita. Inciso 3. O executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Inciso 4. O exequente renunciar ao crédito. Inciso 5. Ocorrer a prescrição intercorrente. Artigo 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Livro 3. Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Título 1. Da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 2º. Ao editar enunciados de súmula,
Os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão: inciso 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 2. Os enunciados de súmula vinculante. Inciso 3. Os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Inciso 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Inciso 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Parágrafo 1º. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. Parágrafo 2º. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Parágrafo 4º. A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Parágrafo 5º. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. Artigo 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: inciso 1. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2. Recurso especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. Capítulo 2. Da ordem dos processos no tribunal. Artigo 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição. Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Artigo 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Artigo 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á, com relatório, à Secretaria. Artigo 932. Incumbe ao relator, inciso 1, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Inciso 2. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 3. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inciso 4. Negar provimento a recurso que for contrário a: alínea A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Alínea B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Alínea C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: alínea A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Alínea B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Alínea C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
No inciso 6, decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. Inciso 7. Determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. Inciso 8. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao requerente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral à nova questão aos julgadores. Artigo 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste livro, a publicação da pauta no órgão oficial. Artigo 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1º. Às partes será permitida a vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Artigo 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. Inciso 1. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Inciso 2. Os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 3. Aqueles cujo julgamento tem iniciado em sessão anterior e, inciso 4, os demais casos. Artigo 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do artigo 1021. Inciso 1. No recurso de apelação. Inciso 2. No recurso ordinário. Inciso 3. No recurso especial. Inciso 4. No recurso extraordinário. Inciso 5. Nos embargos de divergência. Inciso 6. Na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. O agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Inciso 9. Em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Parágrafo 1º. A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no artigo 984, no que couber. Parágrafo 2º. O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Parágrafo 3º. Nos processos de competência originária previstos no inciso 6, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que o extinga. Parágrafo 4º. É permitido o advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Galera, é isso aí. Esse foi o 37º
episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. Galera, se você gostou desse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!